Economia, com Juliana Rosa. Juliana Rosa, todas as tardes com a gente aqui no meio do dia. Vou aproveitar que o Luiz Megali também está com a gente e unir uma coisa a outra, não é, Ju? Quero que você fale. Ontem a gente conversou mais ou menos sobre isso, né? Você já trouxe o tema. O Megali também vai entrar nessa discussão do que representa para o Brasil, do que pode representar para o Brasil economicamente, na relação econômica entre os dois países, a eventual eleição de Kamala Harris ou a eventual eleição de Donald Trump. Ju, boa tarde para você. Pois é, tudo bom, Fábio? Boa tarde para você, boa tarde para o Megali, boa tarde a todos. A gente tem acompanhado aí todo esse discurso e a movimentação econômica. Os mercados dão como mais provável a vitória do Trump. Pelas últimas pesquisas, a gente vê que ainda está muito ali, né, empatado. A Câmara ontem, as pesquisas mostraram uma vantagem e, inclusive, houve uma reação positiva por conta disso, justamente porque o Trump é visto como um candidato que propõe uma política econômica que vai ser muito ruim para o mundo, não só para a economia brasileira, como mundial. E por quê? Porque é mais pelo que o candidato republicano está dizendo o que vai fazer do que propriamente pela plataforma de governo da Câmara, né? Porque, diga-se de passagem, a gente não sabe muito bem o que ela vai implementar, e os Estados Unidos é protecionista e não vai ser lá grandes coisas aí para o Brasil, né? O que a gente sabe é que o candidato republicano promete entregar exatamente o que o mercado mundial hoje mais teme, que é a inflação. Então, olhando o que o plano de governo do Trump propõe, é aumento de tarifas sobre produtos chineses em até 60%, para os outros países 10%, deportar aí pelo menos mais de 1 milhão de trabalhadores imigrantes ilegais, e um estudo do Peterson Institute mostra que a inflação americana subiria com essas medidas em 2 pontos percentuais. É muita coisa no momento em que os Estados Unidos estão conseguindo finalmente puxar a inflação para baixo. E o dólar começou a ceder, o juro começou a cair. Isso significa mais inflação, mais juros e dólar mais forte. A consequência de um dólar forte é um real mais fraco, é mais pressão na inflação brasileira e menos espaço para queda de juros aqui no Brasil. Lembrando que hoje começa a reunião do nosso Banco Central e deve vir mais alta de juros, 0,5 ponto percentual, juro indo para 11,25%, um juro caro para crédito, para investimento, para crescimento econômico. Com o dólar mais alto ainda com o Trump, a gente tem de fato um caldo que pode entornar para valer com a vitória do Trump. Ju, vou dividir a minha pergunta aqui em 2 partes. A primeira é a seguinte: o americano está votando hoje baseado em um tripé que é composto por imigração, economia e aborto. Os que votam em Câmara, em geral, entendem que a Câmara tem uma visão mais desejável e mais liberal a respeito do aborto, especialmente as mulheres. Os que votam no Trump votam geralmente pela questão da imigração, desejam uma política mais dura para a imigração, e pela economia, entendem que Donald Trump é melhor para lidar com a economia, com os problemas da economia, do que Kamala Harris. Hoje a economia americana vai bem, né? Os empregos estão sendo gerados, a renda tem crescido, mas o americano ainda sofre com o choque inflacionário da pandemia. Donald Trump, se eleito, deve agradecer a esse choque inflacionário, porém, ele promete medidas que trariam um novo choque inflacionário. Como é que essa conta fecha? Boa pergunta, Megali, porque esse dólar forte certamente não seria bom para a política do Donald Trump, que é a política Make America Great Again, fazer a América boa de novo. Seria muito ruim para eles, seria muito ruim, obviamente pior ainda para países
mais arriscados, como é o caso dos emergentes, nós brasileiros, mas seria muito ruim para eles também. A questão é que você tem essa visão de que os americanos estão perdendo emprego para produto chinês, para imigrante, e eles têm essa visão de que fechando a economia, protegendo a economia, vai proteger os empregos locais. Só que na prática, na economia, o que vai acontecer, o que todas as previsões estão mostrando, é que isso vai gerar mais inflação. Então, no fundo, é uma promessa populista de criar um ambiente de proteção do emprego local, do americano e tal, que no fundo vai gerar mais inflação e mais problema para crescimento, mais problema para financiamento, para consumo, com juros mais altos e tal. Então, é aquela ilusão que as pessoas acreditam sempre, né, nessas propostas ilusórias, não acontece só nos Estados Unidos, né? A gente já passou muito por isso também, né, com discursos populistas, as pessoas embarcam nisso, acreditando que isso vai ter um retorno favorável e, no fundo, é justamente o contrário. Então, a gente está vivendo aí um momento de muito estresse. Aliás, muita gente até tem perguntado o quanto que, se o Trump não vencer, se o dólar poderia, por exemplo, cair muito, ou cair pouco, já que a maior parte está achando que o Trump vai ganhar, então já teria um certo exagero nesse dólar. Ninguém sabe exatamente qual vai ser a reação. O que a gente sabe é que, se perguntar para qualquer analista hoje se o Trump ou a Câmara seriam melhores para a economia mundial e para a economia brasileira principalmente, certamente a Câmara aparece como uma opção muito melhor do que o Trump em termos de efeitos econômicos. Mas só para a gente fechar rapidinho, Ju, a Roberta aqui falando contigo agora, não vou atrasar muito, senão o Fábio França não me convida mais para fazer esse jornal. A eleição dos Estados Unidos deve ser a chave para indicar a direção do dólar. A gente teve o dólar altíssimo na última segunda-feira, depois despencando quando o ministro Haddad deu mais informações, deu manifestações ali de estar prevendo um pacote de corte de gastos. Dá para a gente esperar algo para os próximos dias em relação a dólar? Essa questão da eleição americana é um divisor de águas, com certeza é o pano de fundo principal. Tanto é que a gente está aí nessa expectativa de que o governo aqui no Brasil anuncie o pacote de corte de gastos hoje, amanhã no máximo, porque o ideal seria que pelo menos saísse antes da decisão do Banco Central, porque em relação aos Estados Unidos isso vai demorar a sair, né? Tudo contado à mão, né? Essa eleição maluca que começa a votar antes e pode votar depois do prazo de hoje da eleição, pode votar pelo correio, negócio que vai demorar a sair o resultado. Então, pelo menos, se tirar a incerteza fiscal, isso vai pelo menos contribuir para aliviar um pouco o dólar e o próprio espaço do Banco Central hoje muito nebuloso para decidir até onde que o juro vai subir. Então, se o governo fizer essa parte fiscal, ajuda. Agora, a questão americana, Roberta, é a principal. Agora, tanto é que o governo também talvez esteja aí esperando, porque com a Câmara ganhando a eleição americana, dá um alívio também aqui inflacionário, dá um alívio para o dólar. E aí o esforço fiscal, ele teria que ser menor, né? E todo governo quer o quê? Fazer o mínimo esforço de corte de gastos. O Trump ganhando, a situação é bem mais dramática, com o dólar que poderia passar dos 6, a pressão inflacionária, a pressão de juros é muito maior aqui no Brasil, e aí o governo teria que fazer uma resposta mais dura. Então, talvez também eles estejam esperando para ver nos Estados Unidos qual é o cenário, porque a Câmara ajudaria muito mais a economia e a própria decisão de cortar do governo federal. Vai lá, Megali. Você tinha mais uma, né? Dá tempo? Dá mais uma. Ô, Ju, desde que eu virei jornalista, eu aprendi que quando tem eleição nos Estados Unidos, o Brasil tem que torcer para os republicanos. Porque os republicanos podem não ser os mais simpáticos, né? Quando você coloca ali um Mitt Romney, um Barack Obama, um George W. Bush e um Al Gore, mas são políticos que geralmente são menos intervencionistas, não estou dizendo que não sejam, tá? Os Estados Unidos são mais liberais na economia, o que favorece o Brasil nas exportações. Eu cresci aprendendo isso, mas o Donald Trump está oferecendo um pacote completamente diferente agora.
Mudaram os republicanos? Mudou o mundo ou mudou eu? Ô, Megali, é porque o Trump, ele é um ser à parte, ele é um partido à parte, ele é o trumpismo. O Trump, ele é algo completamente diferente do republicano clássico. Tanto é que ele tem muita resistência dentro do próprio Partido Republicano. Então, quando a gente pensa em Donald Trump, é pensar no trumpismo, que é uma política completamente à parte do que a gente foi acostumado a entender. Tanto é que para poder entender não só a economia, como todos os absurdos que ele fala, né, todo o radicalismo, toda a agressividade que ele propõe em outras áreas também, você não encontra nada similar em outras propostas republicanas. Então, o trumpismo é algo bem singular, digamos assim.